aparecer lá em cima, ok? Está gravando. Quando quiserem, podem começar. Eu vou fechar minha câmera aqui só para chegar. Bom dia, gente. Então, nós somos o grupo 3, né? Nós ficamos com atenção. Eu sou o Vinícius e o meu grupo é composto por mim, a Amanda, o Armand, a Joyce e o Regis. Eu vou começar, né, introduzindo. Pode passar. Eu não sei quem é que está responsável por passar os slides agora. A gente vai passar um início de um videozinho para vocês sobre a atenção. Eu acho que está sem áudio, Júlia. Continua sem áudio para mim. Alguém está escutando o áudio, pessoal? Não estou escutando. Tá sem. Não. Acho que tem que tirar o microfone, alguma coisa assim. Eu acho que é porque eu tenho que desativar meu mudo. Vê aí se vai agora. O que eu pedir a partir de agora para testarmos a sua atenção. Foi. Ok. Quantas vezes uma palavra com um significado claro aparece na tela? Continue contando quantas palavras inteligíveis aparecem enquanto você fala em voz alta a cor dos círculos que vão aparecer no canto superior direito da tela, que depois perguntaremos quais eram as cores deles. E aí, se saiu bem? Antes de continuar o vídeo, conheça nossa campanha no Patreon. Sabe como você pode contribuir para o crescimento no Minutos Psíquicos, ganhar ilustrações dos vídeos e ficar por dentro dos bastidores do canal? Apareceram 3 palavras com significado claro, e os círculos que apareceram eram bege, rosa, marrom e bege de novo. Talvez você tenha percebido e se lembrado de tudo isso. Mas você percebeu quais eram as cores das minhoquinhas que também apareceram na tela? A atenção é uma capacidade do cérebro de selecionar algumas informações do ambiente em detrimento de todas as informações disponíveis. Ela funciona como um filtro do cérebro enquanto ele absorve informações do ambiente. Conseguimos prestar atenção em algumas coisas, mas não conseguimos prestar atenção em literalmente todos os eventos e objetos em um certo momento. Por isso, dizemos que a atenção é seletiva, ou seja, ela seleciona uma parte do ambiente enquanto ignora ou deixa de lado as outras partes dele. A atenção nos traz vantagens e desvantagens. Conseguir direcionar sua atenção para alguns aspectos e ignorar outros é o que torna possível alguém ler, dirigir sem bater o carro, encontrar o Wally e jogar Counter-Strike. Sem esse filtro, seria muito difícil lidar com tantas informações em um ambiente de constante mudança, como são a maioria dos ambientes em contextos urbanos. A atenção é um problema na vida de pessoas com TDAH, mas falaremos melhor disso em outro vídeo. Na tarefa que você... Então, gente, o que é atenção, né? Atenção é uma capacidade da nossa cognição, né, de selecionar alguns estímulos no ambiente em detrimento de outras informações, né? No caso, a atenção ela funciona como um filtro do nosso cérebro. Só um momento que... Ela funciona como um filtro do nosso cérebro enquanto ela está absorvendo informações do ambiente, né? Pode passar. Vários fatores podem influenciar a atenção, como contexto externo, motivação, expectativas,
a relevância da tarefa, o estado emocional, as experiências anteriores. Conseguimos prestar atenção em algumas coisas, porém não conseguimos prestar atenção em literalmente todos os objetos em um certo momento, né? Em um dado momento. Por isso dizemos que a atenção ela é seletiva, né? Ela tem um foco, então a gente escolhe o que vamos direcionar a nossa atenção, e ela é esse filtro, né, dentro do nosso cérebro, para que possamos direcionar nossa atenção para certa atividade. E ele é esse filtro porque ela seleciona uma parte do ambiente enquanto ignora ou deixa de lado outras partes. Ela nos traz vantagens e desvantagens. A capacidade de direcionar a atenção para alguns aspectos e ignorar alguns aspectos ignorados. Desculpa, gente. Só um momentinho. A capacidade de direcionar a atenção para alguns aspectos e ignorar nos dá a capacidade de dirigir, resolver quebra-cabeças, ler, jogar algum jogo ou até mesmo cozinhar, né? E outro fator interessante é a cegueira atencional, né? Que é quando a gente direciona toda a nossa atenção para alguma atividade, alguma tarefa, e sem querer a gente acaba deixando de enxergar outra coisa que estava meio óbvia na nossa frente, né? Por estarmos direcionando toda a nossa atenção para uma atividade. Pode passar. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu vou falar sobre Sim. os tipos de atenção. Bom, a primeira atenção que eu vou mencionar é a atenção visual. É interessante como ela consegue focar, neste exemplo aqui, ela, várias figuras, se você observar apenas uma, dá o foco para uma, as outras elas ficam meio fora de foco. Então, essa é um tipo de atenção visual que você canaliza o foco. Pode passar, por favor. Pode passar. A questão da atenção auditiva, nós temos como exemplo o efeito festa, o efeito coquetel, em que quando as pessoas estão na festa, mesmo em meio à música, a vários barulhos, você consegue conversar com a pessoa e canalizar a sua atenção para aquela voz. Vocês querem colocar o vídeo, por favor? Em áudio. Mudo, tem que desativar mudo, Joyce. What is the cocktail party effect? It's this phenomenon where in the midst of a noisy cocktail party, any kind of noisy sporting event or newsroom, we're still able to focus in on the one conversation we want to hear and somehow tune out everything else. And how can now researchers, neuroscientists are very interested in this. Why is that? Why do they want to know where this ability comes from? It's part of this whole phenomenon of selective attention, wherein the human brain can only really focus in intensely on one thing at a time. And this is a survival skill. We're constantly bombarded by all this visual and auditory stimulation. We couldn't survive unless we could focus in like this, but we can also only really focus on one thing at a time. And that's what's at issue in distracted driving and all kinds of other limitations of multitasking. Are there people is there a small percentage of people who actually have sort of a super ability to focus on more than one thing, or is that a myth? Yes, researchers at the University of Utah have found some of these people in the course of their other research. They think it's about 2% of the population. The real problem is that most of us think we can do that, and that can have some disastrous consequences. Pessoal, só para contextualizar quem não fala tão bem inglês, não compreende, o vídeo basicamente falou, né, da festa do coquetel,
E diz que é uma habilidade de sobrevivência, porque se a gente não conseguisse focar em uma coisa, selecionar os estímulos, a gente não sobreviveria. E que existe uma porcentagem de, tipo, 2% de pessoas no mundo que consegue focar em muitas coisas ao mesmo tempo, mas isso é muito raro. Pode passar o slide, por favor. Bom, agora eu vou falar sobre outros tipos de atenção. Esses dois tipos de atenção da parte superior, a atenção controlada voluntária, a atenção automática involuntária, ela diz respeito à natureza, à origem dessa atenção. Então, esses estímulos da atenção controlada, existe uma escolha deliberada, ela é ativa, na questão de você escolher o tipo de estímulo que você quer focar. Na atenção automática involuntária, o que chama atenção vai ser nossos estímulos, como a intensidade, a cor, o barulho, né? Então, esse tipo de atenção involuntária, automática, a gente experimenta no nosso dia a dia. Quem se utiliza muito explorando esses estímulos são as propagandas, né? As empresas de marketing, elas tentam inserir na nossa mente essa demanda de comprar, de consumir. Por isso eles vão cada vez mais pelos outdoors, estimulando a gente com estímulos fortes de cores, de luz. E às vezes você passa de carro, passa desapercebido, mas aquelas informações, ela, de um modo ou outro, elas não deliberadamente, mas você vai registrando aquilo. Então, a parte de baixo, já essas quatro outros tipos de atenção, seletiva, sustentada, alternada e dividida, elas significam o modo como são operacionalizadas a atenção. A atenção seletiva, ela privilegia alguns estímulos em relação, em detrimento a outros, né? Mas necessariamente ela precisa de desconsiderar ou negar outros estímulos. A sustentada é a forma como a gente consegue manter o foco durante um longo período de tempo. Existe uma curiosidade nessa sustentada, porque a indústria farmacêutica, ela desenvolveu há um tempo uma medicação para aquelas pessoas que têm esse déficit de atenção, que é mencionado hoje, que a professora mencionou, TDAH, ou simplesmente sem hiperatividade, apenas com déficit de atenção. Então, um remédio muito conhecido é a Ritalina, para as pessoas que têm essa deficiência. Contudo, alguns alunos compreenderam isso de modo clandestino e adquiriram a medicação com o intuito de que tivesse a sua atenção potencializada e conseguisse manter durante um longo período de tempo nos estudos. Os alunos que iam prestar vestibular ou concurso precisavam de passar horas e horas com foco, em concentração. Eles estão comprando essa medicação, adquirindo de modo contínuo, com o intuito de que tivesse essa atenção, esse foco potencializado por um longo período de tempo. A atenção alternada, você vai privilegiar um estímulo, também em detrimento ao outro, você desenganja um e você troca, você faz uma ou outra coisa de modo muito, muito natural. A atenção dividida, você fica entre dois estímulos. Só um instantinho, por favor. Isso alternada, você desenganja um estímulo e foca em outro estímulo. A dividida, a gente vai usar um exemplo agora, uma pergunta para vocês. Pode passar o slide, por favor. Pergunta: ouvir música e estudar é um exemplo de atenção? Sempre existe esse tabu, né? Algumas pessoas falam, não, porque eu me concentro mais quando eu ouço música, quando eu escuto música. Eu gosto de estudar, me concentrar ouvindo música. Pode passar, por favor. Mas segundo alguns estudos, ouvir música, isso é um exemplo de atenção alternada, pois necessariamente um processamento ele vai ser descartado
para que o foco seja direcionado àquilo que você escolheu. Ou você estuda ou você ouve música. As duas coisas não existe a possibilidade de compartilhamento diferente da alternada diferente da outra atenção anterior. Por favor, volta um pouquinho o slide, por gentileza. Tudo bem. A atenção, quando é dividida, necessariamente você precisa de ter um tipo de comportamento automático. Quando você está cozinhando, conversando com alguém, quando você cozinha, você está usando um tipo de comportamento automático, o que não existe na questão da música, porque ou você seleciona o estudo ou você seleciona a música. Agora vamos falar como avaliar a atenção. O exemplo que a gente utilizou aqui do teste Wisconsin, existem são 4 cartas iniciais, 4 cartas guias, e ela possui algumas formas diferentes. A forma, a cor e o número é diferente. Existem várias outras cartas que você precisa fazer uma assimilação de que contra cartas que têm alguma coisa em comum. Na verdade, ele é um teste que avalia raciocínio abstrato e modificação de estratégias cognitivas, mas ele não é focado, o foco dele não é especificamente avaliar a atenção. Pode passar, por favor. Bom, agora nós vamos fazer a sessão dos debates, as perguntas. Eu acho que a Joyce vai conduzir essa parte. Obrigado. Obrigada, Regis. Bom dia, pessoal. Agora a gente vai fazer um debate sobre 3 temas muito interessantes ligados à atenção. A gente deu essa contextualizada para vocês, porque a gente vai falar sobre coisas relacionadas à atenção seletiva, atenção sustentada e etc. E eu queria pedir que vocês fossem nesse link aí que eu mandei no chat, por favor, e votassem. Rapidinho, por favor, por favor. Aí, a pergunta é, videogame e atenção visual, ela é maior ou menor em quem é expert em videogame? Aí, estão votando. Muito obrigada. Daí, eu vou deixar aberto aqui por mais um minutinho, até 10h34. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso. Quem achou que é menor, se sentir à vontade, pode falar por quê. E quem achou que é maior, se sentir à vontade, também pode falar o porquê que acha que é maior. Ok, bastante voto. Que bom. Muito obrigada. Enquanto isso, alguém pode me dar um feedback aí? Vocês estão me ouvindo certinho? O slide tá passando certinho aí? Tá tudo certo? Tá tudo certo, tudo ótimo. Tudo certo. Muito obrigada. Tudo bem. Ok. 12 pessoas, ok. 34. Vai, gente. Mais alguém vai participar? Por favor. Ok. Olha só, temos 21 pessoas, hein, gente? Olha aí. Tá, eu vou encerrar a votação para que não tome muito tempo da gente. Mas a resposta certa é maior. A atenção visual é maior em experts de videogames do que nas outras pessoas. Quem votou em menor, gostaria de falar um pouco sobre por que votou nessa opção? Oi, pessoal. Eu votei contra. Eu achei que é menor. Por conta, na verdade, eu associei com dopamina, né? Que, assim, por exemplo, quando uma pessoa gosta muito de jogar videogame, ele tem prazer de jogar, certo? E eu acho que isso atrapalha na hora de concentrar, por exemplo, na atenção, por exemplo, nos estudos, ou nas outras atividades. Então, essa lógica que me levou a pensar que videogame atrapalha, né, na atenção.
Muito bom, muito válido. É verdade. Alguém mais quer falar? Eu votei menor, mas é porque eu achava que era maior, mas eu falei, não, deve ser pegadinha. Aí eu votei menor. Mas também eu pensei, tipo, a tela do videogame, pelo menos os únicos que eu já cheguei a jogar, os movimentos são muito rápidos. Então a tela ela é muito dinâmica. E aí eu pensei que tipo, na vida real, assim, pra perceber pequenos gestos ou pequenas coisas, eles ficam, sei lá, não desperta a atenção deles, sabe? Porque já acostumou com a movimentação rápida do jogo. Não sei. Sim, nossa, muito válido seu pensamento, muito válido. Mas a resposta vai te surpreender, realmente. Principalmente pelo estudo, como foi feito. Mais alguém quer falar? Eu vi que a professora tinha aberto o microfone. Quer falar? Não, eu ia só falar que um aluno meu fez PIBIC exatamente com essa temática, e foi interessante que a gente estava tentando investigar exatamente isso, né? O quanto os jogadores experientes optimizavam os seus recursos, principalmente de memória de trabalho e de atenção. E é muito interessante, assim, o que nós encontramos. Os dados sugeriram realmente um ganho, né, nesse sentido. O problema que nós tínhamos é que a nossa amostra era composta por jogadores que jogavam há bastante tempo, embora com como é que eu posso dizer? Com diferenças no tempo semanal, mas eles já tinham há pelo menos 14 anos de prática. Mas eles dispendiam diferentes tempos, a gente tinha uma hipótese de que esse engajamento semanal poderia ser uma variável. Não encontramos diferenças, mas depois essa é uma outra questão, eu posso discutir isso depois. Só que quando a gente onerava a memória de trabalho, aí a coisa complicava, sabe? Mas, assim, a gente já tinha esse dado, realmente, de uma otimização dos recursos atencionais. Era isso que eu queria comentar. Obrigada, professora. Muito válido. E realmente é o que a gente vai mostrar agora. Eu vou dar uma corridinha aqui, porque a gente está um pouco apertado no tempo. Então, explicando para vocês, os experts em videogame eles são melhores em tarefas que requerem atenção, comparado a não jogadores ou pessoas que jogam pouco. Por quê? Eles têm um armazenamento da memória de curto prazo maior, a velocidade de processamento, exatamente pelo que a Júlia disse, eles têm que focar em muita coisa ao mesmo tempo, então a velocidade de processamento da informação visual é muito maior neles. E a distribuição espacial da atenção também, porque em vários jogos você tem que estar ligado a muitos estímulos na sua tela. Então, realmente, eles têm que estar com uma distribuição espacial bem maior. Em estudos foi achado e comprovado que os experts são melhores do que os não experts ao achar figuras, especialmente no canto inferior. Aí, para o estudo que a gente viu, eles mostraram essa figura, primeiro da letra A, que foi um estudo total, um relatório total, onde eles tinham que falar todas essas letras aqui, T, X, L, H, S, com os estímulos. E os experts em videogames se saíram melhor, principalmente no canto inferior. Eles falavam H e S muito mais, eles citavam muito mais do que os não experts. E nessa B aqui, B, C e D, é do estímulo parcial. No estímulo parcial, eles tinham que falar de uma cor específica. Então, aqui tinha o D, aparecia brevemente, e outros estímulos ao redor. E eles tinham que saber que esse D é vermelho e que é o D no canto inferior da tela. Então, foi provado que eles têm maior atenção, porque eles têm trabalhado isso, apesar de parecer contraintuitivo, né, com os videogames, por eles precisarem prestar atenção em muita coisa, eles podem ter menos, mas a atenção visual deles é bem maior. E agora, o segundo debate. A Amanda vai mandar para vocês o link do Mente também, que ela também vai fazer essa... Isso, gente. Bom dia a todos. Aqui é a Amanda. A questão agora que a gente coloca para vocês é essa. Qual o efeito, né, dessa prática de meditação mindfulness? Caiu o slide? Eu vou mandando para vocês aqui o link. Caiu o slide. Que tem a pergunta lá para vocês poderem ver, enquanto a gente dá um jeito nessa questão do slide. Eu posso projetar, gente, peraí. Beleza. Olha, enquanto isso, quem puder, acabei de enviar aqui no chat o link do Mente,
onde vocês podem votar. Se vocês acham que a prática de meditação mindfulness ela ajuda na atenção seletiva e sustentada, ou não. Enquanto isso, quem já for votando e quiser compartilhando aqui com a gente uma justificativa, né, de voto, porque que a meditação mindfulness pode ajudar ou não nessa questão, fica à vontade para ir compartilhando. Bom, eu votei mais baseada no senso comum mesmo, que eles uma das, como é que é o nome, gente? Que eles pedem para as pessoas fazer para tentar se concentrar em uma Meditação? coisa. Mindfulness? Não, é tipo quando o médico fala para você fazer alguma coisa, orienta, não sei. Gente, vocês estão vendo os slides? Desculpa, Sim. ô Júlia. Sim, Tá. deu Sim, certo. sim. Obrigada, Eliasa. Eles pedem para fazer meditação, enfim, é uma das práticas comuns, né, para tentar focar em alguma coisa só. Sim, é muito utilizado, né, hoje em dia. Alguém mais quer fazer algum comentário com relação ao voto que fez? Olha, teve um da própria professora aqui que disse que é suspeita. É um tema que está bem em voga, inclusive o texto que a gente pegou, né, é de 2021. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre o voto? Senão, a gente pode dar continuidade. Eliasa, você pode passar para mim, por favor, para o próximo slide? Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é essa meditação mindfulness, né? Desculpa, mindfulness. Ela foi utilizada nesse estudo que a gente pegou porque ela tem como base, né, focar a atenção em experiências associadas ao momento presente. Outra coisa também que levou à utilização desse tipo específico de meditação, né, que existem várias, é o fato da meditação mindfulness estar muito relacionada ao cotidiano das pessoas, porque existem muitos aplicativos, né, como por exemplo Headspace, que apresentam a meditação guiada assim, e são facilmente acessíveis, né? Todavia, esses mecanismos... Oi? Desculpa se atrapalhei. Qual seria a tradução de mindfulness para português? CA, né? Tradução. Eu realmente não sei. A gente nem traduz. Eu acho que a gente não traduz. Assim, você pensar literalmente, assim, não faz muito sentido para mim. Como assim? Não consigo entender. Inteiramente né? Eu acho que é essa meditação plena, né? A mente plena no agora. Acho que vai por esse caminho, mas realmente. Mas no é uma Brasil, palavra estrangeira. No Brasil a gente não traduz. Não tem sido usualmente um termo traduzido. Isso. Então, apesar dessa meditação já estar tão em voga, os mecanismos e processos específicos por meio dos quais ela afeta a atenção ainda precisam de maior compreensão e identificação. Tendo em vista isso, né, esse artigo que a gente leu é um projeto de uma proposta de pesquisa para fomentar esse conhecimento e essa identificação desses processos. Você pode passar, por favor, Eliezer? Eliezer, você pode passar, por favor? Então, né, essa proposta de pesquisa, como eu disse, é de 2021, da Guzmán, ela propõe que sejam testados, né, 80 participantes, homens e mulheres, estudantes, de 19 a 23 anos. O foco nos estudantes é pelos lados positivos, né, que essa meditação vai poder trazer para eles. Então, eles vão ser divididos em 4 grupos, né, sendo um grupo controle, onde não vai ter a meditação, e o outro grupo, né, dos participantes, que vão ter horários diferentes de meditação, sendo de 3, 5 ou 10 minutos de meditação mindfulness. Para fazer essa meditação, eles vão usar esse aplicativo que eu falei para vocês, o Headscape, que vai ser o guia, né, para cada participante, não devem... É acessível, né? Todos vocês, inclusive, não sei se conhecem, podem baixar no celular de vocês. E daí... Eliezer, faça, por favor. E daí, como é que vai ser... nessa proposta de pesquisa, né, do artigo, eles vão testar várias coisas,
nossa apresentação agora eu vou focar na atenção, né, por ser o tema do meu grupo. E para medir a atenção vai ser utilizado esse teste que vocês estão vendo na tela aqui, que chama o teste D2. É um teste que vai medir a atenção seletiva e sustentada, porque as pessoas elas recebem uma quantidade de tempo em que elas têm que ver todas essas linhas, não sei se está dando para vocês verem direitinho, mas em algumas dessas letras vai ter o D com 2 traços. Quando tiver o D com 2 traços, o participante tem que marcar. Então, todos os participantes vão fazer esse teste, depois o grupo controle vai ter um descanso e os participantes vão fazer a meditação, seja de 3, 5 ou 10 minutos. A hipótese de resultado, né, que é apresentada nesse projeto de pesquisa, é que o grupo controle não vai apresentar diferença significativa entre as tentativas, já os participantes vão ter uma melhora significativa depois da meditação. Isso tem base em uma série de testes, né, que já foram feitos com a meditação, por exemplo, um de 99, que foi feito com estudantes americanos, né, do college, e que havia um grupo controle que não meditava e um outro grupo que meditava. Por 6 meses foi feita essa prática e foi vista uma melhora substancial no GPA deles, que eu imagino que é a média global de notas, uma espécie de IRA. Então, essas são as hipóteses de resultado, né, que o nosso projeto de pesquisa hipotetizou, que apontam para um efeito positivo, né, uma melhora desse processamento cognitivo, tendo em vista a meditação mindfulness. Elias, você pode passar, por favor? Eliezer, você pode passar, por favor? Obrigada. Além disso, algo que eu achei muito interessante nesse teste, porque esses efeitos positivos da meditação, eles já vêm sendo estudados, né, e indicam para esse caminho, né, da melhora da atenção seletiva e sustentada. Mas há ainda uma porta que se abre com esse projeto de pesquisa para um novo conhecimento, que será que haverão diferenças a depender do tempo de meditação? Por isso que são colocados esses 3 tipos de participantes, o que medita por 3, 5 ou 10 minutos. E esse tipo de pesquisa vai permitir que a gente pense sobre, né, se devemos focar em estudos relativos a quanto tempo a meditação deve durar para atingir, então, esse potencial e melhorar as habilidades cognitivas. É isso. Agora eu deixo vocês com a Armand. Eliezer, pode passar, por favor. Muito obrigada, gente. Oi, pessoal. Então, a minha apresentação vai focar mais na parte de direção, tá? Antes de entrar mais na parte teórica, gostaria de perguntar, vocês acham que é possível dirigir sem prestar atenção? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Né? Total, eu falo Sim. como motorista. A professora induziu a resposta, na verdade. E vocês, pessoal? Também, mesma opinião? Sim. Então, vamos lá, para o próximo slide. Então, assim, uma pequena pegadinha. Dirigir sem atenção total, eu diria que não é impossível, porque a atenção sempre funciona enquanto a pessoa dirige. E tem um estudo bem interessante lá da Nova Zelândia, que os pesquisadores justamente tentaram ver essa questão de atenção. E eles pediram para um grupo de experts dirigir o mesmo trecho num simulador e durante 3 meses e buzinar se eles vissem alguma coisa em comum, né, como uma fusca, um caminhão, um obstáculo na rua, tá? E compararam o desempenho deles durante 3 meses com grupo de controle, certo? Um grupo que dirigia apenas uma vez, né, o mesmo trecho. E aí, qual foi o resultado? É que, ao passar do tempo, eles melhoraram todas as suas indicadores, né? Ou seja, manutenção de velocidade, manutenção da faixa, né? Eles saíram menos quando dirigiam, pelo menos trajeto, e também começaram a identificar melhor os objetos que eles solicitaram lá no início do estudo. Tudo bem, e aí, pergunta, tá, o que explica isso? E esses pesquisadores, Charlton e Starkey, eles vieram com uma explicação bem parecida com o nosso texto base da aula de atenção, que eles acreditam que quando o motorista dirige, ele utiliza
processos operacionais e processos de monitoramento ao mesmo tempo, tá? Mas qual seria a diferença entre os dois? O primeiro, operacional, seria uma ação consciente, intencional, que requer muita atenção do motorista, principalmente nos trechos desconhecidos, tá? Em que a motorista não tem experiência prévia, tá? Numa estrada nova, por exemplo, tá? Viajando de carro, por exemplo, tá? E aí, por outro lado, o processo de monitoramento assim, dá para imaginar como se fosse autopiloto, tá? Os carros modernos, né, alguns carros modernos já têm esse autopiloto automático. Isso, o que significa isso, né? No caso da pessoa, a pessoa entra no carro, tá? Pode, já, assim, não utiliza muito assim, a sua consciência, dirige, né? Troca marcha, acelera, desacelera, freia, deixa passar o pedestre e assim por diante. O que o motorista faz nesse processo? Ele monitora os estímulos que estão vindo de fora, né, como experiências passadas. E aí, o que está tentando identificar? E o cérebro tenta identificar o desvio de padrão, ou seja, erro. E, por exemplo, se sair uma criança na rua, uma bola e tal, provavelmente esse processo de monitoramento ele diminui e ativa mais o processo operacional, ou seja, a consciência da pessoa volta a predominar, né, na direção. Então, recapitulando, a prática mais prática gera automação, né? Bem condizente com o texto base, né, de Sternberg de hoje. Pode passar, por favor. Tá. E também é uma infração de trânsito, né, como a gente sabe, usar celular enquanto dirige, certo? Segurar na mão. É a mesma coisa, assim, teclar, enviar mensagem no WhatsApp também é infração de trânsito. Mas falar ao telefone via Bluetooth enquanto dirige, vocês acham que pode gerar uma situação perigosa? O que vocês acham? Acredito que sim. Mais alguém? Isso, Talvez lembrar... não, porque a gente está automatizado, né? Como você falou. Pois é, essa é uma questão muito interessante. Não é proibido conversar dentro do carro, né? Muito menos pelo telefone conectado ao carro, né? Que alguns carros modernos têm essa função. Pode passar, por favor. E aí tem um estudo muito interessante da China que justamente pesquisou isso. E aí eles também colocaram pessoas no simulador e pediram para seguir o carro e frear ou desviar caso for necessário, certo? E conectaram a pessoa no telefone e mediram os tempos de reação, conforme a carga cognitiva que a pessoa recebia, tá? E a forma como que eles mensuraram carga cognitiva é muito interessante também, que eles aplicaram equações matemáticas, né? Tão chinês isso, assim, muito estereotipado, né? E ele, de certa forma, confirma isso. Mas, enfim, eles aplicaram 7 níveis diferentes de equações matemáticas para avaliar o impacto dessa variação de dificuldade, né, complexidade das perguntas às reações. Então, eles identificaram que sim, a depender da complexidade da conversa ao telefone, mesmo a pessoa tendo, por exemplo, 2 volantes duas mãos na volante, assim, dirigindo e tal, isso pode prejudicar as reações. E aí tem uns dados muito impressionantes. Por exemplo, o tempo de friagem, a depender da dificuldade, pode reduzir de 14% a 25%. A mesma coisa com alteração de velocidade, ou seja, ou vai acelerar ou vai desacelerar, né, pode flutuar de 12% a 59%. Isso tudo depende da carga cognitiva. Então, se você está dirigindo e receber uma ligação que precisa aí resolver um assunto de trabalho urgente ou participar da reunião, isso não é uma boa ideia, tá? Ok. E aí surgiu outra pergunta. Tudo bem, conversar ao telefone pode ser perigoso. E falar com um passageiro que está do seu lado? O que vocês acham? É perigoso ou não? Eu acho que pode ser meio perigoso. Eu sou o tipo de gente que eu converso, quando estou conversando, não presto atenção em mais nada. Então, para mim seria perigoso, eu não converso. Então, acho que poderia ser. Eu também acho, porque você às vezes assim vai olhar para o lado, né, para a pessoa, para ter essa comunicação.
É interessante. Essa é uma coisa também muito interessante. Foi uma pesquisa lá na Alemanha que foi feita, assim, também no simulador, e a resposta é que não necessariamente. Olha que interessante. Porque as pessoas, eles alteram o padrão de conversa quando entram no carro. Ou seja, o passageiro e o motorista, eles, de certa forma, conseguem administrar a carga cognitiva que o motorista precisa para dirigir, né? Ou seja, assim, o passageiro, de certa forma, consegue, assim, intuitivamente entender quando é melhor pausar, quando falar e assim por diante. Tudo a depender da carga, né, que o motorista está recebendo. Um exemplo, quando você está viajando com uns amigos, tá? Suponhamos lá perto de Brasília, Chapada dos Veadeiros. E tem muito trecho aí simples, né? Via dupla, mão simples, né? Ou seja, para fazer ultrapassagem tem que sair na contramão e fazer ultrapassagem. E nessas ultrapassagens, geralmente a conversa é interrompida, tá? E esse é um estudo e o estudo justamente confirmou isso. Nos momentos em que o motorista precisa muita atenção, tanto o motorista quanto o passageiro, eles intuitivamente pausam a conversa, ou seja, eles administram carga cognitiva e requerido para a direção, né? A atenção é requerida para a direção. Bom, pode passar. Basicamente isso, então, agora vocês vão ver a bibliografia que a gente utilizou e a gente fica à disposição para responder possíveis perguntas de vocês. Essa questão do passageiro também depende do passageiro, porque tem passageiro que, peraí, vai falar não. Aí já olha no retrovisor, já pede pra pessoa concentrar. Eu sou esse passageiro. Sim, interessante. E olha só, esse estudo de Maciej et al., ele é muito interessante, que eles tentaram também, eles rodaram vários experimentos, com o passageiro do lado, com passageiro sem vista de o que está acontecendo na estrada e sem visão do motorista, né? Ou também ligação pelo telefone, mas com visão o que está tendo o motorista, né, da estrada. E os achados são bem condizentes, né? Que intuitivamente as pessoas sabem onde é melhor parar de falar para concentrar na estrada. É muito interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a presença de todos. Muito bacana a apresentação de vocês, gente. Os textos, muito legal, gostei bastante. Obrigada, gente. Eu Obrigada tenho alguns também. Eu tenho alguns comentários, mas são mais assim, pegando ganchos na apresentação de vocês, para contextualizar algumas coisinhas que ficaram para trás, né? Mas eu prefiro fazer isso ao final da outra apresentação, porque, né, só para que surgiram aí alguns ganchinhos que eu queria chamar a atenção, mas é mais uma contribuição, né, no sentido mais conceitual. E então vamos para o outro grupo. Vocês terminaram no tempo cravado, muito bem, muito boa administração do tempo. Então vamos para o grupo que tem o Amon-Ra, a Bruna, a Cecília, a Jussara, o Lucas Bandeira e o Pedro Henrique, né? O grupo está completo ou desfalque de alguém aí? Professora, a senhora me ouve? Sim? Está completo o grupo, sim. Então, vocês começam às 10h50, às 11h, né? Vocês têm aí de 30 a 40 minutos, tá bom? Podem começar. Ainda não bateu 11 horas, mas eu estou considerando sempre um minuto flexível aí. Podem começar. Perfeito. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá bom? Tá, joia. Estão vendo, pessoal? Sim. Sim, tá dando certo. Tá bom, vamos começar então.
Gente, antes da gente entrar no nosso tema de fato, eu queria propor um jogo para vocês para mostrar a importância da percepção para nossa história evolutiva. Basicamente, eu vou narrar algumas situações para vocês e vocês vão ter que decidir entre duas opções. Cada opção leva a uma consequência. Vocês podem comentar a resposta aqui no chat mesmo e eu vou dar uma olhada, tá bom? Vamos começar então. Tá. A partir desse ponto, eu quero que vocês imaginem que não estão mais aqui. Vocês estão na savana africana há milhares e milhares de anos. A única informação que vocês sabem é que pertenciam a um grupo e se perderam dele. A missão de vocês, então, é sobreviver na savana sozinhos e depois se encontrarem com o seu grupo. Então vamos lá, a primeira situação que eu vou trazer para vocês. Se você estivesse na savana africana, qual desses dois locais você escolheria para passar a noite? Podem colocar aí no chat. Eu vou esperar aqui uns 10 segundinhos e vou dar as respostas. Ok. Tudo bem. Eu acho que já é o suficiente. Para quem escolheu o primeiro caminho, parabéns, você sobreviveu. E por que a primeira opção é a melhor? Bom, primeiro porque tem acesso à água, né? E também tem galhos, então é mais fácil se preparar. É mais fácil, aliás, você preparar uma fogueira, você preparar instrumentos para caçar. Além de que também é um local fechado, então você fica mais camuflado de predadores. Para quem escolheu o segundo caminho, eu sinto muito. Você provavelmente morreria de sede ou de frio, ou então seria facilmente encontrado por um predador. Segunda situação. Você está com fome e após um tempo investigando o local, você encontra dois animais já mortos. Qual deles você escolheria? Mais alguns segundinhos aí para responderem no chat. Ok, beleza. Se alguém aqui escolheu a primeira opção, antes de tudo, parabéns. Uma pessoa muito corajosa. Porque esse bicho não é apetitoso pra gente, né? Ele não parece apetitoso pro que a gente vê. A pele dele é muito estranha. E ele tem um aspecto podre também. Se vocês repararem, dá até para ver alguns insetos rondando ele ali. A segunda opção já é bem mais agradável. A carne ainda parece fresca, é um animal que nós já conhecemos, então seria a melhor opção. Terceira e última situação. Agora eu quero que vocês imaginem que estão entre dois caminhos. De um lado você escuta um certo tipo de som, e do outro lado um som diferente. Só os seus ouvidos podem ajudar a escolher o caminho correto. Eu vou iniciar os dois áudios e no final vocês decidem. E uma coisa, me confirme se vocês conseguem ouvir o áudio, tá? Vou colocar aqui o primeiro. Acho que deu para ouvir muito bem, né? Vamos colocar então o segundo áudio.
Ok, acho que deu para ouvir, né? Agora vocês decidem por qual caminho vocês vão seguir a partir desses áudios. Muito bem. Se alguém escolheu o primeiro caminho, infelizmente foi morto pelo predador. Basicamente, dá para perceber pelos gritos e pelos grunhidos que possivelmente se trata de uma ameaça. Agora, para quem escolheu o caminho número 2, parabéns, você encontrou o seu grupo. Gente, o áudio 2 lembra muito um tipo de flauta, né? E esse é o possível som da flauta Neandertal, um objeto que foi encontrado por alguns arqueólogos e sugere que esses ancestrais já possuíam alguma noção sobre música. Bom, somente nós, hominídeos, conseguiríamos utilizar um instrumento desse para se comunicar. Então, quem se baseou nisso, acertou. Então, para quem ficou vivo até aqui, né, parabéns. Sobreviveram a um dia na savana. E eu espero que tenha ficado claro o quanto a nossa capacidade de perceber as coisas possibilitou que nós chegássemos aqui no dia de hoje. Agora, nós não temos mais que fugir de predadores. Nós não temos mais que garantir nossa sobrevivência todos os dias. Então, para que serve a nossa percepção hoje em dia? A gente viu que a savana africana era responsável por trazer estímulos à nossa percepção. E essa percepção influenciava nossos comportamentos e decisões. A pergunta aqui é: será que existe hoje algum sistema, algum mecanismo, alguma estrutura que utilize a percepção para influenciar nossos comportamentos e decisões? A resposta é sim. E é aqui que a gente inicia a nossa apresentação. Pessoal, o marketing, a publicidade, a propaganda conseguem exercer um controle imenso no que nós fazemos e no que nós pensamos. Muitas vezes a gente encontra produtos que se vendem como essenciais para a gente e para nossa sobrevivência também. Quase como se a gente retomasse a savana africana. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é demonstrar como a percepção pode ser usada para influenciar nossos comportamentos. Como a propaganda dita o que nós precisamos. E quais os mecanismos que podem nos controlar e nos fazer desejar algo como se aquilo fosse fundamental para a nossa sobrevivência. Agora a Jussara vai fazer a parte dela aqui pra gente. Jussara? Jussara tá por aí, gente? Estão procurando por ela aqui. Ela caiu ou ela não conseguiu entrar? Ela tá tendo alguns problemas com conexão lá, né? Eu não sei se ela caiu, professora. Não estou vendo ela. Então adiantem, depois quando ela conseguir entrar, ela retoma aí a apresentação dela. Adiantem ou deem continuidade, né?
Ah, Beleza. Cecília, você então. vai fazer essa parte? Uhum. Então, vou falar um pouquinho. Como o Pedro estava falando, né, na introdução, existem várias maneiras de nos influenciar, né? E daí vocês podem estar perguntando, tá, mas a gente está falando de propagandas subliminares, né? Coisas que estão abaixo do nosso limiar de percepção, e como a gente pode medir isso, né? Como é possível medir se a gente não percebe? Então, a gente tem dois aparelhos que são utilizados, e aí a gente vai apresentar agora porque em vários estudos eles são utilizados, né? Que seria o estesiômetro, né? Que vai medir o grau de sensibilidade de uma região da pele, e o psicogalvanômetro, que mede a resistência elétrica da pele, né? E permite o estudo de alguns aspectos da emoção. Em relação a isso, também uma outra nomenclatura que a gente vai ver mais para frente, né? Que vai explicar um pouco por que a gente está falando de pele aqui, por que a gente está falando de emoção e de pele juntos. Então, mais para frente eu vou explicar isso. Bom, galera, bora falar um pouquinho de um assunto um pouco que dá calafrios aí, filme de terror. Então, o filme O Exorcista, que é de 1973, ele é considerado um clássico do terror, e ele inclusive ganhou o Oscar, né? Vários Oscars, inclusive o de mixagem de som, porque ele faz uso de sons subliminares para complementar as imagens. E assim, por exemplo, alguns exemplos de subliminar que foram utilizados foi a mixagem do som de abelhas furiosas, que gera certo medo, ansiedade e aquele instinto de fuga, né, no espectador, quando utilizado antes das cenas de maior tensão e suspense. Isso, inclusive, lembra daquilo que a gente estava falando no início do trabalho, né? Que a nossa percepção nos auxilia na sobrevivência. E esse som, segundo Jung, pode ser considerado um certo arquétipo, né? Porque ele está demonstrando medo, e, enfim, né? Outro som utilizado é o de gritos de porcos sendo degolados. Esses grunhidos, quando são acrescentados de forma inconsciente, eles colocam nas cenas certa sexualidade, porque esse filme ele tem muita sensualidade subliminar, e também os gemidos de casais no momento do orgasmo, que quando utilizado em cenas de clímax, dá ao espectador essa sensação, né, quase extasiante, né? E também, gente, inclusive nas partes de silêncio do filme, na verdade não é silêncio de verdade. Trata-se de um silêncio eletrônico, onde ondas de baixíssima frequência ficam zunindo constantemente. E elas vão sendo manipuladas para alternar relaxamento e tensão no espectador. Bom, gente, a tecnologia utilizada para essa mixagem, ela foi muito avançada para aquela época, né? Mas hoje em dia existem novos métodos mais sofisticados, né? Que são utilizados no que a gente chama de engenharia de emoções, que é usar sons subliminares para modificar as emoções. E agora, mais para frente, o pessoal vai falar um pouquinho mais sobre isso. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim? Bom, isso é chamado hoje de engenharia das emoções. Engenharia das emoções é um ramo de atividades que tem por objetivo alterar o comportamento involuntariamente, sem a consciência dos receptores, que são manipulados subliminarmente por sons e cores. Aí a gente tem um vídeo, né? Que aí você poderia dar um play pra gente. Tem que ativar seu microfone para a gente ouvir o áudio. Tá sem áudio, gente? É isso? Tá sem áudio. Sim, não. Sem não... áudio. Tá, eu vou mandar aqui um link então no chat, tá? Com o vídeo pro YouTube. O quê?
Acho que se você der play com o seu microfone aberto, vai, não? Não sei. Eu vou tentar, então. Obrigado. No silêncio do meu Chevrolet, que o meu coração bate mais alto. Chevrolet, a sua melhor marca. Bate mais alto. Bom, esse jingle ele foi composto por Zé Rodrigues compôs esse jingle para o comercial da Chevrolet. Ele tinha 80, cujo ritmo era de 80 ciclos por minuto. Ele explica que se baseou no bebê ouvindo o ritmo do coração da mãe enquanto é amamentado, pois é um som que sempre será associado ao conforto, tranquilidade e prazer. E eram essas sensações que o jingle queria associar subliminarmente ao carro. Rodrigues afirma ainda que se baseou em pesquisas do grupo Pink Floyd, que apontaram o ritmo de 80 ciclos como o de maior efeito subliminar sobre o público. Porém, não é apenas no cinema, na publicidade e nos shows que a tecnologia subliminar sonora pode ser aplicada. É possível empregar essas técnicas para aprendizagem subliminar. O técnico Jacques Genevave inventou um aparelho denominado automafone, que ensina enquanto as pessoas estão dormindo, onde o tema ou lição é gravado e toca enquanto está dormindo. Hoje em dia temos algumas ferramentas que fazem essa tarefa mais facilmente. Tem alguns vídeos no YouTube, podcasts, aplicativos e softwares que fazem essa conversão. Atualmente nos Estados Unidos está sendo empregada uma tecnologia subliminar sonora com o intuito de evitar perdas. Um dos produtos à venda é o Mark VI Audio Subliminal Processador. É um equipamento eletrônico que ajusta o som para o volume subliminar abaixo de 20 ciclos por segundo, mixando a música de fundo que toca em supermercados e lojas de departamento. A voz fica repetindo o tempo todo a frase: "Sou honesto, não roubo", o que já reduziu cerca de 30% do índice de furtos em 81 supermercados dos Estados Unidos. O Mark VI também é instalado em consultórios de dentistas e médicos, onde recita frases que acalmam e relaxam. Além de ser colocado também em bancos para influenciar funcionários e clientes a fazerem investimentos. Então, fica a pergunta, né? Afinal de contas, o que seria algo subliminar, né? Seria, como já diz o nome, algo que está abaixo do nosso, se a gente for dividir, né? Subliminar. Algo que está abaixo do nosso limiar de percepção. Então, são coisas que entram no nosso cérebro, a gente
sensitivamente a gente recebe, mas acaba por não perceber. Tá sem áudio. Toda imagem segue o mesmo trajeto na cabeça de uma pessoa. Primeiro, ela atravessa o globo ocular e é registrada na retina, um tecido com células sensíveis à luz. Depois, em forma de sinais nervosos, atravessa o cérebro passando pelo nervo óptico. O nervo vai da retina até a parte de trás do cérebro, onde fica o córtex visual. Essa região faz mais ou menos o inverso da retina. Ela transforma os impulsos nervosos em imagens, que são visualizadas e decifradas pelo cérebro. A partir daí, a imagem percorre várias regiões. Do córtex visual, ela pode ir, por exemplo, para o lobo parietal, onde são processadas essas informações espaciais sobre a imagem, como a distância que separa o espectador da tela de cinema. Outro ponto de parada é o lobo temporal, onde fica o hipocampo, uma estrutura relacionada à memória. É aqui que a imagem vista na tela e relacionada com alguma experiência de vida do espectador e também é armazenada para lembranças futuras. Esse é o caminho de uma imagem comum, mas em 1957, em algumas sessões de Férias de Amor, o publicitário americano Jim Vickery inseriu duas frases no filme: beba Coca-Cola e fuma pipoca, que aparecem com velocidade de 3.000 quadros por segundo. Baseadas em pesquisas recentes com cobaias submetidas à ressonância magnética, os cientistas acreditam que mensagens assim se formam no córtex visual, mas se diluem no cérebro, não ativando outras áreas, como os lobos parietal e temporal. Então, aqui foi a explicação, o vídeo foi mais explicação fisiológica mesmo, né? De por que isso acontece. E essa é a grande pergunta, né? Se o nosso corpo tem capacidade de percepção. Então, por que algumas coisas a gente não consegue captar, né? E um dos motivos para isso acontecer é o efeito gerado pelo priming, né? Que é a influência que alguma exposição prévia, né, pode acarretar na resposta a um estímulo subsequente, né? Que no caso das propagandas, poderia acontecer, por exemplo, é muito natural, assim, pelo menos no meu dia a dia. A gente vê algum produto na televisão e, por exemplo, você vai ao mercado, você vai reconhecer aquele produto, né? E isso de uma forma consciente, mas também pode acontecer a mesma coisa, só que sem que a gente perceba muito o que está acontecendo, né? E aí podem acarretar, então, algumas respostas que a gente, meio sem querer, né, que a gente não percebe. Então, sem a nossa consciência, né, sobre essa influência. E muitas propagandas utilizam desse método, né, para atingir objetivos, seja vender um produto, vender serviços, enfim. Pedro, pode passar, por favor. Então, voltando um pouquinho, né, no que eu tinha falado lá no começo, de como saber, então, que há um estímulo, que há alguma resposta a esse estímulo, né? A gente tem esse termo aqui, Skin Conditioned Response, né? Que é
basicamente, se a gente fosse traduzir numa tradução assim bem literal, seria um equipamento, né, que é conectado aqui na pele, que vai medir a condução como se fosse, para simplificar assim um pouco, como se fosse conduções elétricas, né, que tem na pele. E aí esse equipamento, né, vai medir essas alterações que acontecem quando a gente tem alguma exposição a emoções, enfim. Então, é um dos modos de saber que um estímulo subliminar foi percebido. E outro modo seria a ressonância magnética, né, que a professora já falou, que poderia ser utilizado para analisar a atividade cerebral, né, para saber se há alguma resposta. Então, seriam 2 métodos. E aí, no caso, no primeiro vídeo que a gente viu, né, a gente viu aquele do cinema, a gente viu uma aplicação, né, de mensagens subliminares, e a gente tem outros experimentos também. Antes daquela aplicação no cinema, já tiveram outros experimentos em que as pessoas recebiam algumas imagens muito rápidas de cores, por exemplo, e aí no final faziam um questionário, e eles achavam que do total de pessoas, o acerto, né, em média seria 25%. E as pessoas acertavam 65% das cores que tinham sido faladas, mesmo sem ter consciência disso. Então, as pessoas, como a gente fala sempre, né, as pessoas chutavam a resposta e acabavam acertando. E daí, depois veio aquele acontecimento no cinema, né? Que, inclusive, naquele experimento que aconteceu no cinema, as vendas de pipoca e de refrigerante, no caso Coca-Cola, aumentaram em 67%. Então, foi comprovado que acontecia realmente, né? E aqui, esse experimento que eu trouxe, ele tinha como objetivo testar, né, a teoria de Ohmann e Soares, de 94, que define a reação de uma pessoa a uma imagem, né, que a reação de uma pessoa a uma imagem era ligada à percepção da imagem em si. Então, o que eles fizeram? Tá bom, existem estímulos subliminares, então vamos ver como isso se dá, né? Então, aqui tem as ilustrações, mas no experimento eles usavam somente as palavras, né? Então, eles pegaram pessoas que tinham aracnofobia, né? Então, fobia de aranhas, comprovado clinicamente, e fizeram esse experimento. Daí, eles pegaram esses cartões escritos essas palavras. Uma palavra aranha, né, que era a palavra da fobia, uma palavra neutra, no caso aqui poderia ser batata, ou qualquer outra palavra neutra, e uma palavra que trouxesse algo negativo, assassinato, por exemplo. E aí, essas palavras foram apresentadas somente por 20 segundos, o que gerou uma discussão muito grande, porque, como está aqui, quando as pessoas eram expostas à palavra aranha, o SCR era altíssimo. A batata, o SCR era neutro, e assassinato, o SCR era alto, pouco mais abaixo do que quando apresentavam a aranha. E a discussão que gerou foi que não necessariamente as letras que compõem a palavra aranha vão significar isso. Então, que talvez as mensagens subliminares não sejam tão subliminares assim, porque a pessoa tem que ter a questão da percepção, né? Que a gente já discutiu em algumas aulas. Cada pessoa vai ter uma percepção. Então, por exemplo, talvez para mim, que não tenho aracnofobia, o meu SR não teria essa alteração tão grande quando eu fosse exposta à aranha. Então, o indivíduo teve que associar a aranha à fobia. Então, até hoje existe uma discussão muito grande se realmente é possível que as mensagens subliminares tenham alguma influência sobre nós e qual o tamanho dessa influência, porque vai depender muito de como a pessoa percebe, né? Talvez para alguém que
tenha fobia de cobra, se fosse a palavra cobra, o SR seria altíssimo, mas aranha não teria nenhum efeito. E aí gerou essa discussão, né? Pode passar, Pedro, por favor. Então, aí eu trouxe já de um autor mais recente, né, de 2006, ele fala que os anúncios não são endereçados ao consumo consciente, são como pílulas subliminares para o subconsciente com o fito de exercer um feitiço hipnótico. Então, aqui ele meio que relaciona os anúncios, a publicidade, marketing, a hipnose, né? E, Pedro, pode passar, por favor? Daí, aqui eu trouxe 2 anúncios, né? Um mais antigo, que é esse da Garoto, que eu gostaria que vocês vissem um pouco como era a publicidade antigamente. É até interessante ver como acontecia. Pedro, pode passar isso, por favor? Que tédio. Bora fazer um churrasco só nós aqui de casa? É, mas com escola não vai ser só um churrasco. Vai ser um churrasco! Com a Puro Malte mais leve, a diversão vai mais longe. Eu faço a farofa. Beba com moderação. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da Garoto que não sai da boca nem da cabeça. Então, como a gente pode perceber, né, antigamente, essa propaganda da Garoto é dos anos 80, 90, por aí, e antigamente as coisas eram muito mais explícitas, né? Já se a gente for comparar com, por exemplo, a propaganda da Skol, que é mais atual, são tantos elementos ao mesmo tempo que realmente não dá para acompanhar tudo, né? Tem a moça gritando a palavra Skol ali, e aí vai passando várias imagens, então... eu queria mostrar um pouco disso, né? Essa comparação também. Pedro, pode passar, por favor? E aqui é algo interessante, que muitas vezes a gente não sabe, né? Mas há um projeto de lei ainda sendo tramitado, né? A primeira vez que isso apareceu judicialmente falando, assim, foi em 2006, tentando proibir propagandas com mensagens subliminares, né? Aqui está o número do projeto de lei, né? Depois, em 2019, é um processo muito demorado, então ele está em processo, então é algo muito atual, né? Que ainda estão tentando combater, que ainda estão tentando proibir. E aí, Pedro, passa por último, por favor. E aí fica a discussão, né? O que vocês acham depois do que a gente falou?
Muitos autores discordam que possa existir propagandas subliminares, muitas pessoas acham que é uma teoria da conspiração. Eu queria saber um pouco, depois disso, o que vocês acham. Podem falar. Então, eu fiquei com, na verdade, uma dúvida. A diferença entre mensagem subliminar, aquela, por exemplo, que não é explícita, né? Por exemplo, suponhamos uma propaganda de Coca-Cola, né? E a pessoa está usando um iPhone, né? Por exemplo, tá? E isso apareceu lá na gravação. Isso seria propaganda subliminar ou trata-se de alguma ação mais elaborada? Qual seria a diferença? Quando a gente fala subliminar, a gente está falando de algo que está abaixo do nosso limiar de percepção. Por exemplo, se a gente falar da audição, a gente tem um limiar de percepção nos decibéis, então a gente tem uma faixa que a gente consegue escutar. Se a gente falar da visão, por exemplo, algumas coisas a gente consegue captar, outras não. Então quando a gente fala de propagandas subliminares, mensagens subliminares, seriam essas mensagens assim que a gente não consegue captar. Por exemplo, imagens muito rápidas, né? Como aquele do primeiro experimento lá do cinema, imagens muito rápidas que a gente não consegue captar. Então, seria isso. Entendi. Ok. E tem como identificar, assim, assim, tudo que passa muito rápido ou que não escuta pode ser um subliminar, então. Isso, seria isso. Então, aqui estão nossas referências, né? E também tem outra questão relacionada às mensagens subliminares, propagandas subliminares. Até que ponto, então, a gente é influenciável? Até que ponto, quando você escolhe um produto, você escolhe porque você realmente gosta daquele produto, ou porque ele tem alguma qualidade, ou porque você talvez está sendo influenciado. Vocês acreditam que é possível que a gente esteja fazendo nossas escolhas no dia a dia, sendo influenciados por mensagens que a gente nem sequer percebe? Acho que sim. Com certeza. Sim. Porque a grande questão é que são coisas que, como eu falei, se estão abaixo da nossa percepção, né? Até que ponto isso influencia a gente? Assim, no que a gente escolhe para vestir, no nosso modo de vida, em todas as instâncias da vida, assim. Vocês acham que é uma influência, assim, pequena, a influência grande? O que vocês acham? Assim, o que vem na cabeça, assim, quando eu penso na mensagem subliminar, é sobre imagem também. Por exemplo, Bepantol, né? Por exemplo, quando a pele em Brasília tá, por exemplo, tá muito seca, eu recomendo o quê? Bepantol, porque ele é muito famoso. Assim, não sei porque para mim sempre vem na cabeça essa questão de imagem, né? Associações que a pessoa faz, né? Preconceitos, de certa forma, sobre determinadas coisas. Então, essa foi a nossa apresentação, né? E aí eu queria só deixar a reflexão, né, sobre o que foi falado. Por favor. Oi, Oi, agora a gente está escutando. sou eu, vocês esqueceram de mim? A questão da apresentação do grupo, eu faço parte, não? Sim, Eu acho que você estava encerrando. sim, é porque a gente não tinha te achado, mas... Não, eu estava na sala. Professora, por gentileza, a senhora pode me falar quanto tempo a gente ainda tem?
Professora? Desculpa, Leonardo? Oi. Seu nome Oi. não está no grupo, não. Lá na Não? planilha. Você tem certeza que você está no grupo certo? Sim, eu acho que sim. É o grupo que fala de percepção e propaganda, é isso? Ou eu estou entrando errado, gente? Desculpa. É isso mesmo, Leonardo. Então sou eu, sim. Então, é a minha planilha que eu... Ela não foi atualizada. Eu só quero ter mais ou menos, saber mais ou menos a questão do tempo que tem para não exceder. Na verdade, vocês já estão batendo o tempo. Você tem que ser o mais rápido possível. Tá ok, então. Tá ok. Então, pegando essa questão, né, da percepção, né? Então, até da percepção na questão da propaganda, né? Até o início do século XX, né, usando como base a teoria da Gestalt, até o início do século XX, estudos, investigações sobre a percepção em específico, né, elas se calcavam sobre teorias e fenômenos psicológicos que eram compreendidos e reduzidos às suas partes, ou seja, possibilitavam perceber uma determinada situação a partir da aglomeração de diversos elementos, né, que constituíam aquele objeto, né? No caso, foi falado no nosso grupo a questão da imagem, a questão também, o Pedro falou a respeito do áudio subliminal processador, né? E nesse contexto, a Gestalt, na tentativa de compreender a música e o som como fenômeno, né? A estrutura das relações entre os elementos que constituem, né, determinados objetos, ela traz a questão da música e do som como, por exemplo, como se ela tivesse um efeito imediato, em grande parte de uma forma cognitiva, pessoal, sobre as lembranças, sobre as memórias, as emoções, por exemplo, a voz de um amigo, uma música, uma trilha sonora do filme, por exemplo, os exemplos do filme Exorcista, Psicose. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estou escutando ruído. Alô? Oi? Sim, eu... Sim. Sim, sim. E de fato, esses estudos, né, que são pouco relacionados ao som, eles indicam que a música ela estimula a produção de endorfina no corpo, ativa poderosos centros de prazer no cérebro, e ela é um caminho, né, efetivo que ilude a mente racional e afeta diretamente a questão da mente emocional. Onde os consumidores, no caso dos produtos, né, da propaganda, são orientados e estimulados pelos seus desejos, que são alimentados, né? Os sons estão presentes em todos os lugares, em todas as coisas. A música, ela compõe essa parte, essa essência do ser humano, e ela é capaz de produzir sensações desconhecidas e atitudes inesperadas, né? E ciente desse poder, a questão da publicidade utiliza esses elementos sonoros para criar experiências sinestésicas, onde estimula a interação do consumidor com o comercial, com o objeto, com o produto, e acabam envolvendo a questão, essa relação com o produto. O som especial, o uso do som, ele estimula a criatividade, gera diferentes possibilidades de se divulgar uma ideia, ele mistura a realidade de fantasia ao manipular imagens para promover um ritmo, para brincar, ele brinca com as linguagens, né, na questão do videogame, as histórias, os quadrinhos, todos esses utilizam desses recursos de som para retratar e fazer uma inserção de elementos naquele produto, né? Que mais que eu posso falar? Eu ia fazer perguntas, mas como a gente tem no nosso tempo está estourado, né? Eu vou só finalizar dizendo assim, que a música de fundo, né, no contexto de propaganda e comercial, ela, em sincronia com a imagem, ela gera emoções, né, ela transmite emoções e também ela é grande responsável por uma condição, pela condução narrativa, né, e possibilita a visualização mais profunda do objeto. Ela atua como modificador, envolvendo o consumidor
através das suas emoções e sensações. Só isso, professor. O grupo terminou a apresentação, gente? Sim. Ok, eu vou abrir a minha câmera aqui, porque eu acho a temática que vocês trouxeram, né, e isso era possível, né, porque foi dada a possibilidade aí que vocês pudessem replicar um tema, trabalhar uma interface, né? Então foi bem bacana, foi uma temática também que trouxe aí uma discussão interessante, né? Então as temáticas apresentadas hoje foram bem legais. Pessoal, a partir das falas aí, eu compilei uma série de observações, eu vou procurar ser rápida também, porque eu também não tenho muito tempo. E, como eu disse, né, eu preferi fazer isso ao final da apresentação do grupo 2. Então, assim, só coisas que eu queria chamar a atenção. O grupo 1 trouxe aí o canal dos momentos psíquicos, né? E o André aí, né, que também já foi nosso aluno, hoje não sei se ele está professor substituto do PSP, né, mas também trabalhou comigo lá no estágio, né, e é um canal muito bacana, né, com vídeos ilustrativos, eles têm uma animação, tem uma proposta muito legal, tem vários temas, o André tem um pé bem fincado na psicologia experimental, então eu sugiro que vocês naveguem por lá, que é muito interessante. Sobre a atenção, eu queria fazer uma observação, que é muito interessante. Os pacientes com fobia, isso foi dito de certa forma, eles têm os chamados recursos transfixados de atenção. Como é que é isso? Na verdade, eles são muito vigilantes a respeito dos estímulos fóbicos, né? E aí eles prestam muita atenção, eles são muito vigilantes, né? Sobre as teorias de filtro, eu gostaria de finalizar esse tema, né? Agora, um procedimento clássico que foi usado aí, né, tem sido muito usado nos estudos de atenção e tem sido usado muito aí no efeito para avaliar o efeito coquetel, que é isso mesmo. Você está numa festa com tanto barulho, som alto, gente conversando, 1000 pessoas. Como é que você consegue acompanhar uma conversa em meio a tantos estímulos distratores típicos de um coquetel, de uma balada, de um boteco, né? Um dos instrumentos clássicos é a chamada escuta dicótica ou dicóica. Você usa fones de ouvido e você põe uma mensagem em um fone diferente da mensagem do outro ouvido. Então, o ouvido direito ouve uma coisa, o ouvido esquerdo ouve outra coisa. E é muito interessante os resultados a partir desse experimento. E é esse tipo de procedimento que tem suscitado essa discussão, porque vocês viram que a atenção é considerada um filtro, né? De como é que a gente filtra, em que momento do processamento há essa filtragem. Então, nós temos uma primeira teoria, essas teorias bottleneck, que é a teoria de Brodmann, que ele usou essa escuta dicótica, e o que ele... então, como é que era isso? Né? Como é que era o procedimento? Mensagem no ouvido direito, diferente do ouvido esquerdo. E a instrução era ecoar, ou seja, né, dizer o que estava sendo dito em um dos ouvidos. Então, a ideia é alocar a atenção para aquela mensagem que você tem que ecoar. E aí depois ele perguntava, ok, o que foi dito no outro ouvido? O que vocês acham que acontecia? O que a pessoa era capaz de dizer algo a respeito da mensagem não ecoada? Era ou não era, gente? Professora, eu creio que não, que ela nem, como é um filtro, né, ela filtrou aquilo e prestou atenção no ouvido que ela precisava prestar. Bom, na verdade, a única coisa que ela conseguia informar era se era a voz de homem ou de mulher. Nem a língua ela conseguia dizer qual era. Então, se fosse dito uma mensagem em chinês, em turco, em russo, ela não saberia, ou em português, ela não era capaz de dizer nem a língua, mas o que ela sabia dizer era que era uma voz de homem ou uma voz de mulher. Então, o Brodmann, ele chegou à seguinte conclusão, que o filtro se dá em um momento muito inicial do processamento, e esse processamento é um processamento
tosco, é um processamento, digamos assim, perceptual em relação às características físicas do estímulo, não em relação às propriedades semânticas da informação. Mas aí, mais tarde, foi feito de novo, reproduzido esse experimento, e alguém teve a ideia de colocar o nome da pessoa lá no ouvido não ecoado. Então, vamos supor que fosse Mariana participando disso. Estou falando uma Mariana qualquer. E a gente sabe, pelos estudos de Broadbent, que a pessoa não era capaz de dizer nem a língua. Mas lá pelas tantas soava o nome Mariana. Né? E aí a Mariana, opa, né? Então, peraí, se ela não conseguia entender a língua, como é que ela entendia o nome? Então, essa teoria foi revista e sugeriu-se que, né, a depender da importância ou da saliência do estímulo, no canal não atentado, a pessoa podia deslocar a sua atenção. Bom, mas aí nós temos uma outra teoria, que é a teoria também de atenção atenuada, né? Nós temos uma outra teoria, né, que é a teoria da Treisman, e à luz desses dados empíricos, ela vai dizer que você tem uma quantidade de processamento. Ela vai situar esse filtro mais tardiamente, né? Então ela vai dizer, olha, vai considerando esses dados, né? Então você filtra, tem o processamento das propriedades físicas, alguma coisa ainda está passando. Se o estímulo é relevante, alguma coisa ainda passa, mas assim, aquela nossa capacidade de entender o que está sendo dito, isso, esse processamento semântico, né? Ele vai ser, enfim, ele pode ser comprometido aí, né? As teorias também, teorias mais tardias, situam esse filtro de forma mais flexível, não tão inicialmente como Broadbent situou, né? Então, só para finalizar aí, é que essas diferentes teorias discutem a posição da filtragem da informação. Uma outra coisa que eu queria dizer, isso foi discutido no grupo 2, na segunda apresentação, é que quando a gente fala de processos cognitivos, a gente tem que falar do seu valor adaptativo, né? Então, assim, os nossos aparelhos, nosso aparato sensorial e o nosso sistema cognitivo, ele evoluiu de tal forma a otimizar as nossas chances de sobrevivência. Por si só, essa é uma discussão bastante extensa, né? A respeito de uma apresentação do grupo 2, que trouxe lá, né, os tipos de atenção, vocês devem, eu não chequei com calma a lista de referências, mas isso aqui remete muito ao trabalho de Dal Galarrondo, que não é uma das nossas, não é pessoal, é que teve aqui uma falha breve, né? Mas observem que quando ele fala de processos controlados e automáticos, ele situa a atenção seletiva no contexto dos processos controlados, e essa alternada seria uma atenção assim, foco aqui agora, foco lá. Né? Também eles manipularam isso em termos de escuta dicótica. Inclusive, olha só, o estudo de escuta dicótica muito interessante. Eles pediram para que a pessoa ecoasse a mensagem de um ouvido e não atentassem para outra. Só que em um dado momento, sem avisar a pessoa, a mensagem desse ouvido, ela passou a ser transmitida no outro ouvido. O que vocês acham que aconteceu? A pessoa mudou o canal, ela percebeu essa mudança ou não percebeu de canal auditivo? E aí, gente? Eu acho que despercebido isso, passa despercebido, conscientemente. É exatamente isso. Ela muda sem perceber que ela fez essa mudança, mas por quê? Aí você pode ter aí uma questão da Gestalt, que é aquela questão da continuidade, né? Ela, pelo princípio perceptivo da continuidade, ela seguiu aquilo que faz sentido sem perceber que estava mudando o canal que ela devia atentar. Agora, falando de atenção sustentada, deixa eu fazer uma observação, né? Quando a atenção exige, né, um tempo muito grande, seja sustentada, seja de busca, seja de vigília, você tem já efeitos de exaustão a serem considerados, tá? Porque o nosso sistema, os jogadores experts, eles podem otimizar os seus recursos cognitivos, mas tem muitas pesquisas que mostram que chega um ponto, é o ponto da exaustão, onde, né, já é o sono, o cansaço, a fome, comprometendo aí, né,
esses modos de funcionamento. Queria falar disso, da tabela, da escuta dicótica, e acho que mais que eu queria falar aqui? É isso, pessoal. Então, eu tomei aí uns 5 minutinhos, peço desculpas por ter também estourado esse tempo, né? Assim, eu queria falar uma outra coisa aqui. Nós não vamos nos enveredar tanto pela questão da emoção, mas tem vários trabalhos, né, na interface entre esses processos que investigam a emoção. Por exemplo, um colega meu fez a tese de doutorado dele com indução de estado emocional para estudar a memória. Quando a gente for falar de memória, eu vou resgatar essa questão da indução do estado emocional com música. Ele fez com música. Então, assim, tem música que nos alegram, tem música que nos fazem chorar. Existe essa indução, né? E resumindo, o que acontece, né? Tanto em relação à temática de atenção quanto de percepção, a gente tem a consciência, né, consciente de alguma coisa, mas muito processamento se dá a um nível não consciente. Isso vale para a atenção, isso vale para a percepção. Tá? Por quê? Porque o nosso cérebro está trabalhando de forma paralela, né? Processando, e aí você vem as teorias de filtro da emoção, dizendo, né, que esse filtro ele pode ser mais tardio, né? Essa discussão tem muito a ver o seguinte, tá, o que acontece com a informação que eu não presto atenção? Até que ponto ela é processada? Então, temos lá Broadbent falando que esse processamento seria só das propriedades físicas. Depois a gente tem Treisman dizendo que não, que esse processamento é mais tardio, né? Tem a questão aí da atenção atenuada, né? Das diferentes etapas desse processamento, ou tipos de processamento, sendo o processamento semântico a última linha, digamos ali, né? E depois temos essas teorias multimodais, né? Ou teorias aí, que falam que esse filtro é bem mais flexível, né? Então, tem muita coisa que acontece fora da nossa consciência consciente, tanto em relação aos aspectos, né, aos processamento atencional quanto perceptual. Pessoal, é isso. Obrigada aí pela participação. Semana que vem eu disponibilizo a prova, tá? E aí vocês têm aí um período, atentem lá para o calendário. Aliás, nós temos ainda uma aula na quinta-feira, né? É isso? Temos uma aula quinta, né, gente? Ainda antes da prova, né? Não é isso, gente? Acho que sim, professora. Isso. Você disse que ainda tinha que terminar a atenção, né? Eu pensei que, então, assim, ótimo. Então temos uma aula. Eu estava pensando que hoje já era quinta-feira, não. Que bom. Isso vai dar mais fôlego para eu terminar aqui o que eu preciso terminar com mais tranquilidade. E aí depois a gente tem, mas fiquem atentos, porque semana que vem já é a disponibilização da prova. Ela vai ser segunda-feira. Atentem para o calendário e tentem, por favor, programar aí o PsychoPy. A Jussara realmente não voltou, né, gente? Ela chegou a entrar? Grupo aí de percepção. Ela chegou a entrar? Ela estava sem internet, ela avisou pra gente. Eita, eu vou ter que ver como é que fica essa questão, né? Porque realmente isso aqui é uma avaliação, né? Tá, depois eu converso com ela. Então tá, gente. Então do grupo a Jussara não fez a apresentação, né? Ok. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou parar a gravação. Professora, rapidinho. A sua prova vai ser